Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Ontem, o atacante Matheus Anderson saiu chorando com dores no joelho esquerdo. O jogador passou por exames de imagem. O resultado vai sair no início da tarde de amanhã. Existe um temor de que ele possa ter uma lesão no ligamento. Na partida contra a Ponte Preta, Matheus Anderson foi substituído por Joãozinho, que aparece como suplente mais provável caso a lesão do atacante seja confirmada. Outros jogadores com características parecidas são Keké e Vinícius Leite. O Atlético enfrentou Londrina na última sexta-feira no Estádio Olímpico. E no primeiro encontro de Cláudio Tencati com o time que dirigiu por mais de 6 anos, as equipes ficaram no empate sem gols. O Tubarão entrou em campo num esquema diferenciado, com 3 zagueiros e liberando os laterais para avançar. A estratégia funcionou nos primeiros minutos. A equipe chegou a ter grande chance quando o lateral Reginaldo foi lançado em velocidade e derrubado por Fernandes, que foi amarelado. Em seguida, o Dragão passou a controlar a partida, mas demonstrou dificuldades em finalizar. Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, porém com desperdício das raras oportunidades criadas pelos dois lados. Nos minutos finais, o Atlético teve 2 boas chances, mas as finalizações ficaram nas mãos de Wagner. Com o tropeço em casa, o time goiano caiu 2 posições na tabela. Para Tencati, o empate foi um resultado ruim e o Dragão precisa se recuperar ganhando como visitante. Apesar do resultado não ter sido o esperado, o goleiro Jefferson fez sua estreia pelo Dragão e comemorou o fato de não ter tomado gol. Vale lembrar que o Atlético havia sido vazado nas 4 rodadas anteriores, fato que motivou a comissão técnica a sacar Clever. O próximo desafio do rubro-negro goiano é contra a Ponte Preta no sábado no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Para esse confronto, o Tencati vai contar com mais opções no elenco. O treinador lançou André Luiz, Júnior Brandão e Renato Kaysar durante a partida contra Londrina. Pelo menos um deles pode ser titular na próxima rodada. Além dos atacantes, outra novidade é o lateral Mascarenhas. O jogador foi titular no último duelo e deve permanecer na equipe principal na sequência da Série B. E o Goiás segue sem conseguir uma vitória na segundona. O Esmeraldino jogou no sábado para cumprir a 5ª rodada da competição e mais uma vez decepcionou em campo. A partida do final de semana foi contra o Fortaleza no Castelão, lá na cidade cearense. O Alviverde entrou com a missão de conquistar seus primeiros 3 pontos para engrenar uma reação. Porém, mais uma vez o time não conseguiu o resultado. O embate foi dominado pela equipe de Rogério Ceni, que venceu o Goiás com facilidade. Os gols foram marcados por Líger, Gustavo Henrique, que é o artilheiro do campeonato, e por Dodô. O duelo contra o Fortaleza foi o primeiro desde a saída do técnico Hélio dos Anjos. A mudança na comissão técnica foi feita depois que o Verdão perdeu para o Vila Nova no clássico da rodada passada. E na ocasião, o resultado em campo gerou uma grande revolta nas arquibancadas. E os presentes acabaram testemunhando um episódio de violência lamentável de algumas pessoas que estavam assistindo o jogo. O último jogo foi a estreia de Ney Franco no comando do Alviverde. O técnico foi anunciado na segunda-feira passada, mas só se apresentou no clube na quarta-feira. Franco espera que novas contratações cheguem na equipe e possam mudar a cara do time. Apesar da expectativa de mudança, o comandante não acredita que o elenco seja o culpado do mau resultado. A equipe esmeraldina dispõe de 2 reforços que ainda não jogaram. Renato Cajá chegou a ser relacionado para a última partida, mas não entrou em campo. E Felipe Gedós, que chega do Atlético Paranaense, por enquanto segue sem ser integrado no grupo. Pois é, Tadara, mas o Goiás tem investido na equipe de aspirantes. O atacante Odilávio foi emprestado pelo Náutico para defender o Verdão na equipe sub-23 nesse ano. O jogador, de 21 anos, jogou 6 partidas pelo time pernambucano em 2017. A equipe alvirrubra não vai receber retorno financeiro pelo atleta. E com o adiamento da partida entre Vila e Ponte Preta, a 5ª rodada encerrou ontem e definiu a tabela desse início de campeonato.
Com a vitória sobre o Goiás, o Fortaleza assumiu a ponta da tabela com 13 pontos. O Vila Nova é o vice-colocado com a mesma pontuação, perdendo apenas no saldo de gols. Logo em seguida, o CSA é o terceiro colocado, somando 12 tentos. E o Paysandu fecha o G4 com 11 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento está o Sampaio Corrêa com 4 tentos. O Goiás é o 18º com apenas 1 na tabela. E ainda sem pontuar na competição, o Criciúma e o Lanterna Boa Esporte. Já o Atlético soma 7 pontos e é o 11º. E pela Série D, os times goianos continuam na busca pelo acesso. Iporá, Aparecidense e Itumbiara estão abrindo o caminho na classificação para a próxima fase do campeonato. O primeiro a entrar em campo foi o Lobo Guará, que enfrentou o Dom Bosco em casa. A partida teve início às 3h30 da tarde de ontem e quem saiu com a melhor foi o Iporá. Pois é, Tandara, a equipe da cidade do Oeste goiano segue absoluta na fase de grupo do torneio. O clube venceu as 4 partidas que disputou. E no duelo contra os mato-grossenses, o Iporá saiu com a vitória por 3-0. Com o triunfo, o Lobo soma 12 pontos e é o líder do grupo A10. A Aparecidense também jogou ontem e saiu triunfante pelo placar de 2-0 em cima do Sinop. O Camaleão foi até Mato Grosso para enfrentar o adversário. Os gols foram marcados por Gilvan e de pênalti por Nonato, que é o artilheiro do campeonato. A Aparecidense é a primeira colocada do grupo. E o Itumbiara, jogando em casa, também saiu triunfante ontem, diante do Espírito Santo. O tricolor da Fronteira abriu o placar com Diogo Capella, no primeiro tempo. Logo depois, Vitinho empatou para os visitantes. Ainda na etapa inicial, Danielzinho definiu o placar e garantiu a vitória do Gigante do Vale. Com resultado positivo, o Itumbiara assumiu o segundo lugar na tabela com 7 pontos. Se permanecer nessa colocação, o clube vai se classificar para a próxima fase. A Copa no Mundo. E para dar continuidade à série A Copa no Mundo, hoje nós vamos falar da Sérvia e todas as curiosidades acerca da história, cultura e esporte nesse país. Para saber mais detalhes, confira agora o boletim do repórter Yudeu Youssef. A Sérvia, oficialmente República da Sérvia, está localizada na Europa, na Península Balcânica. O país já pertenceu às extintas repúblicas da Iugoslávia e da Sérvia e Montenegro. Historicamente, juntamente com a Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Macedônia e Montenegro, a Sérvia integrou a Iugoslávia até o ano de 2003. O processo de fragmentação da República Iugoslava teve início no ano de 1992, fato que desencadeou diversos conflitos entre as repúblicas que lutavam pela sua autonomia política. A tentativa da chamada limpeza étnica, promovida pelo ex-presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, provocou a pior guerra no continente europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. E com a independência desses países, a Sérvia e Montenegro formaram uma única nação até 2006, quando Montenegro obteve a sua independência. A Sérvia possui 2 províncias autônomas, das quais a mais famosa é Kosovo, que foi palco de guerra no ano de 1999, onde este queria se tornar independente. A capital do país é Belgrado, e estima-se que a cidade tenha cerca de 7.000 anos, sendo uma das mais antigas da Europa. Belgrado significa cidade branca, e esse nome foi dado pelos celtas, um dos primeiros povos que viveram na cidade. Brasileiros e sérvios possuem muitas afinidades. É isso mesmo, amigo ouvinte, não se assuste, ainda que a distância seja de 9.000 quilômetros. Uma peculiaridade é a bebida típica do país, a raquídea, que é um drink muito tradicional na Sérvia e se parece muito com a nossa pinga. Tal bebida é um tipo de conhaque que pode ser feito a partir de vários tipos de frutas e ervas. Hospitalidade é uma obrigação nas terras balcânicas. Os sérvios são muito bem conhecidos por sua receptividade. Neste belo país, onde quer que vá, você será bem-vindo, muito provavelmente com um raquídea caseiro no início e depois com uma mesa farta. E isso tudo tem uma explicação. A sabedoria mais convencional entre sérvios é que é melhor comer mais, porque a força entra pela boca, e um comedor apaixonado é um trabalhador apaixonado. Uma curiosidade
é que o país perdeu toda a sua parte litorânea quando se separou de Montenegro em 2006, mas isso não é motivo para ficar em casa curtindo os quase 40 graus que fazem no verão. Em Belgrado, as pessoas vão para o rio Ada e curtem como se estivessem na praia com direito a cadeira de praia e guarda-sol. A Sérvia é um dos países culturalmente mais diversificados da Europa, e isso está diretamente ligado ao fato das fronteiras entre os grandes impérios durante longos períodos da história terem percorrido o atual território sérvio. A influência do Império Bizantino sobre a Sérvia é talvez a mais significativa. Os sérvios são cristãos ortodoxos e, por esse motivo, usam os alfabetos cirílico e latino, resultante da influência oriental e ocidental. O país possui um cenário cinematográfico e teatral bem conceituado. O diretor de cinema sérvio Emir Kusturica se destaca por ser um dos 8 diretores a vencer 2 vezes o prêmio Palma de Ouro do Festival de Cannes. A literatura sérvia teve início na Idade Média e se relaciona com o surgimento da Igreja Ortodoxa. O filósofo Cirilo é apontado como o primeiro autor eslavo, sendo responsável pela criação do alfabeto base do idioma sérvio. E já que estamos em um programa esportivo, vamos falar de esportes. Entre os sérvios, o voleibol e o basquetebol são muito populares. Como Iugoslávia, o país ganhou a medalha de ouro no vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e bronze em Atlanta no ano de 1996. Uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de Voleibol Feminino de 2006 em Osaka, no Japão. Ainda como Iugoslávia, conquistaram a medalha de ouro no basquetebol masculino nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, medalha de prata nos Jogos de 68, 76, 88 e 1996, e ainda conquistou a medalha de bronze em Los Angeles, no ano de 1984. Já no basquete feminino, ganharam a medalha de prata em Seul, no ano de 1988, e a de bronze nos Jogos de Moscou, em 1980. Nos últimos anos, o tênis tem se popularizado. O país revelou muitos jogadores de destaque mundial, como Mônica Seles, Ana Ivanovic e Helena Jankovic, grandes vencedoras nas quadras de saibro, além do campeoníssimo Novak Djokovic, que foi 12 vezes campeão do Grand Slam. E claro, não podemos deixar de falar do futebol. A Sérvia possui certa relação com a pelota devido à extinta Iugoslávia, que disputou 9 Copas do Mundo e se destacou nas campanhas de 1930, quando ficou em 3º lugar na Copa do Uruguai, além do 4º lugar em 1962 no Chile. Porém, desde que a Sérvia se tornou um país independente, a seleção participou da Copa do Mundo de 2010, caindo ainda na primeira fase, tendo vencido apenas uma partida, que foi contra a seleção alemã, pelo placar de 1-0. Já em 2014, não se classificaram, e para 2018, os sérvios estão na chave E, ao lado de Suíça, Costa Rica e Brasil. O futebol sérvio tem 2 clubes de destaque no cenário europeu, o FK Estrela Vermelha de Belgrado, que já foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA e da Taça Intercontinental, atual Mundial de Clubes da FIFA, no ano de 1991. E o seu maior rival, o Partizan Belgrado, chegou a ser finalista da UEFA em 1966, mas perdeu para o Real Madrid. O grande nome sérvio no mundo da bola é Dejan Stankovic. O meio-campista deixou os gramados em 2013, porém, antes de pendurar as chuteiras, se destacou jogando na terra do Calcio, pela Internazionale Milano, a Inter de Milão, e colocou seu nome nas páginas imortais do futebol, por ter disputado 3 Copas por 3 seleções diferentes. Em 1998 pela Iugoslávia, em 2006 pela Sérvia e Montenegro e em 2010 pela Sérvia. Aos nossos amigos sérvios, os cumprimentos de seus amigos tupiniquins. Este foi mais um boletim para o quadro A Copa no Mundo e o Deu Yusuf para o Estação Esportiva. Brasileirão. E agora, para dar o panorama do Brasileirão, eu chamo o colega Marcos Roberto para a apresentação. Boa noite, Marcos. Boa noite, Mariana.
E vamos começar falando de Série B, com os jogos da sexta-feira à noite. No Alfredo Jaconi, Juventude e Paysandu ficaram no empate em 1-1. O gol do time mandante foi marcado por Yuri Mamute e Tomás deixou do papão. E o já mencionado Atlético recebeu Londrina no Estádio Olímpico e as equipes não saíram do zero. Abrindo os confrontos do sábado, o São Bento recebeu o Oeste no Estádio Walter Ribeiro e venceu por 1-0 com o gol de Diogo Oliveira. No clássico catarinense, o Avaí quebrou uma sequência de 5 empates entre as equipes e venceu na casa do rival. O Leão da Ressacada foi superior no segundo tempo e marcou com Rodrigão. O Boa Esporte não venceu nenhuma partida até agora e a última derrota foi em Alagoas para o CSA por 1-0. O meio-campista Didira marcou o gol da vitória do time da casa. E como já falamos por aqui, a situação do Goiás está cada vez mais delicada. A equipe de Ney Franco perdeu para o Fortaleza por 3-0 na Arena Castelão. Já o Vila Nova perdeu os 100% de aproveitamento e a liderança do Brasileirão. A equipe ficou no empate sem gols contra a Ponte Preta, ontem no Serra Dourada. Falando agora da Série A, o clássico Grenal abriu a 5ª rodada na noite de sábado e jogando em sua arena, o Grêmio tentou de várias formas tirar o 0 do placar, mas não conseguiu furar a defesa colorada e o jogo terminou em empate, sem gols. Na manhã de domingo, o Cruzeiro mostrou que entrou de vez no campeonato e venceu o Sport por 2-0 no Mineirão. No primeiro gol, Dedé marcou e a Arrascaeta ampliou o marcador na etapa complementar. Já o seu rival Atlético Mineiro foi visitar o Xará do Paraná na Arena da Baixada e venceu por 2-1. Superior no primeiro tempo, o Atlético Paranaense saiu na frente com o Pablo. Depois do intervalo, o Galo voltou e conseguiu a virada. Primeiro empatou com o Roger Guedes e depois o zagueiro Bremer complementou o placar. Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Flamengo e tirou a invencibilidade do líder do campeonato. O volante Canteiros abriu o placar para a Chape e no início do segundo tempo, Guerreiro marcou e deixou tudo igual. O time catarinense voltou a ficar na frente do marcador com Guilherme, que fez de pênalti, mas viu a equipe carioca chegar novamente ao empate com o gol de Vinícius Júnior. Ao apagar das luzes, Leandro Pereira seguiu a escrita e fez o terceiro da Chapecoense. Porém, não deu tempo do Flamengo escrever mais nada e a partida terminou 3-2 para a Chape. E o gol marcado ontem pelo atacante Guerreiro foi o primeiro e o último do jogador no Brasileirão 2018. Isso porque o Tribunal Arbitral do Esporte ampliou para 14 meses a suspensão do atleta para o caso de doping. O atacante vai ficar sem jogar por 8 meses. Sendo assim, o dono da camisa 9 não vai defender a seleção peruana na Copa do Mundo da Rússia e vai desfalcar o Flamengo em todas as competições. Como a decisão foi em última instância, o jogador não pode mais recorrer da sentença. Com a derrota do Flamengo, agora só tem uma equipe invicta no campeonato, mas a invencibilidade do São Paulo está sendo sustentada apenas por empates. No jogo de ontem, na Fonte Nova, o Bahia saiu na frente com o Edgar Júnior, mas o atacante Trellis foi lá e deixou tudo igual. E foi Edgar Júnior que colocou o tricolor baiano novamente na frente do placar. Mas o time paulista empatou de novo aos 47 minutos da etapa final com o meia Shailon. O Vasco recebeu vitória em São Januário e sofreu sua primeira derrota no Brasileirão. André Lima marcou o primeiro do visitante e o Cruz Maltino chegou ao empate com o Iago Pikachu. O segundo gol, rubro-negro, foi marcado por Lucas Fernandes. E o terceiro veio de graça com o Erley, que fez contra. O Vasco ainda diminuiu com o Andrés Rios, mas a partida terminou 3-2 com o triunfo da equipe baiana. Sem confusão e principalmente sem erros de arbitragem, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em Itaquera. E o Timão saiu com a vitória com um gol marcado por Rodriguinho. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Paraná e voltou a pontuar depois de 2 rodadas. O jovem Rodrigo abriu o placar e Gabigol marcou 2 vezes e ampliou o marcador. No final do jogo, o Paraná ainda diminuiu com Silvinho, mas terminou 3-1 para o Santos. E hoje a 5ª rodada do Brasileirão Série A vai ficar completa com 2 jogos. Às 8 horas da noite,
O Botafogo e Fluminense vão fazer um clássico no estádio Newton Santos. Já o Ceará e o América Mineiro vão se enfrentar na Arena Castelão. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 53 minutos. Seleção brasileira. O dia 14 de maio, enfim, chegou e com ele a convocação para a equipe brasileira na Copa do Brasil, da Copa do Mundo, né? E um mês da Copa, a lista de quem vai jogar, a lista de quem vai jogar já coloca o torcedor no clima do maior campeonato mundial de futebol. Então, ouvinte, fique atento agora para saber quem foram os jogadores selecionados por Tite para defender a amarelinha na mais nova edição do torneio. Os goleiros cotados para guardar a nossa meta são Alisson, da Roma, Cássio, do Corinthians e Ederson, jogador do Manchester City. Nas laterais, os jogadores são Danilo, do Manchester City, o Fagner, do Corinthians, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid e o Marcelo, do Real Madrid. Lembrando que o Danilo foi chamado depois que uma vaga foi aberta depois da lesão de Daniel Alves. Ainda no campo de defesa, os zagueiros são Miranda, da Inter de Milão, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, o Marquinhos, também do PSG, e o Jeromel, do Grêmio. E na zona de criação, os meio-campistas que vão articular o ataque são Casemiro, do Real Madrid, Felipe Coutinho, do Barcelona, Fernandinho, do Manchester City, Fred, do Shakhtar Donetsk, Paulinho, do Barcelona, Renato Augusto, do Beijing Guoan e o William, do Chelsea. E no ataque, os nomes que vão fechar a equipe canarinha são Douglas Costas, da Juventus, Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Tyson, do Shakhtar Donetsk e, é claro, o menino Neymar, do PSG. Giro esportivo. Outras modalidades também movimentaram o cenário esportivo em Goiás. Vamos conferir agora as equipes ou atletas goianos que estiveram envolvidos em disputas nesse final de semana. O Anápolis foi a sede da 4ª etapa do Campeonato Goiano de Judô. Mais de 400 atletas das categorias a partir de 10 anos até a sênior, masculino e feminino, participaram de mais uma fase que contou com pontos para o ranking estadual. Na sexta-feira, antes das lutas, foi dia de passar por cursos de atualização técnica e princípios de judô. O seminário técnico foi promovido pela Confederação Brasileira de Judô, que cedeu 3 profissionais para falarem sobre vários assuntos pertinentes ao esporte. No sábado, as lutas começaram às 8 horas da manhã no Ginásio Internacional Newton Faria. A 4ª etapa foi vencida pela equipe da Associação Vider Santos de Jataí com a Associação José Silva Lima, em segundo lugar, e o Dojo Harai Goshi na 3ª colocação. A segunda parte do Pequi Sevens aconteceu nesse domingo, dia 14 de maio, em Cuiabá. O torneio trata-se de um circuito centro-oeste de rugby que, mais uma vez, proporcionou grandes disputas. Os goianos Rugby Clube, time representante de Goiás, mostrou raça e disposição nos 3 jogos já disputados. Entretanto, não conseguiram sair com o título da competição, que mais uma vez ficou nas mãos do Melina, equipe mato-grossense. As meninas goianas venceram as equipes do Cuiabá, UNB de Brasília, de Parecis, do Mato Grosso. As 2 derrotas para a equipe do Melina, também do Mato Grosso, sacramentaram o vice-campeonato para a equipe goiana. As atletas de Goiás ainda têm mais uma oportunidade de vencer as meninas do Melina. A última etapa do Pequi Sevens de rugby feminino vai acontecer nos dias 30 de maio e 1º de junho, em Goiânia, com a promessa de grandes jogos. A 6ª rodada da Copa Goiana de Basquete 2018, disputada no último sábado, foi marcada por grandes jogos. Os ginásios da Universo e da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal foram os palcos do basquete goiano. Essa rodada promoveu o encontro das equipes que são consideradas as melhores da temporada. O Jaó Universo aproveitou o fator casa e venceu a equipe do Goiânia Pague Ponto Expresso por 85-69. Ainda no ginásio da Universo, as equipes AEGB SESI e FG Soldiers protagonizaram um dos melhores jogos da temporada. Os atletas da AEGB conseguiram ser mais constantes durante o jogo e venceram por 79-75.
Já no ginásio do APCF, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, o time da casa não estava em uma boa jornada. O Goiás saiu vencedor e conquistou sua primeira vitória no torneio com placar de 114-40. E fechando a sexta rodada da Copa Goiana de Basquete 2018, o tradicional Ajax conseguiu bater o Jim Wolves por 59-45. Aproveitando o seu melhor conjunto, o Ajax não teve dificuldade de impor o Jim Wolves à quinta derrota. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa segunda-feira, dia 14 de maio de 2018. A apresentação foi minha, Tandara Reis, com Mariana Siqueira e participação especial de Marcos Moraes. Produções e reportagens de Ildeu Youssef, Marcos Moraes, Mariana Siqueira, Rawane Rocha e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participação, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Tandara. Boa noite, Mariana. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.